Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton. Hoje nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa, uma atividade que nós já fizemos algumas vezes, então nós vamos relembrar algumas coisas. O que nós vamos escrever hoje é uma carta de leitor, algo que você já tem feito, já conhece a estrutura, já sabem quem é o portador, né? Que é uma carta que a gente escreve para a redação de um jornal ou de uma revista, né? Que será publicado ou em jornal ou em revista, referente a alguma notícia ou reportagem, certo? Então nós vamos ler aqui as duas notícias e depois nós vamos escrever, fazer a redação, a carta de leitor, certo? Primeira notícia é: Hospital Público Veterinário é ampliado em São Paulo. Pouco mais de um mês após ser inaugurado, o primeiro hospital público veterinário do Brasil, inaugurado no bairro Tatuapé, em São Paulo, já será expandido. Só nas últimas 2 semanas, mais de 700 animais foram atendidos. Toda manhã, por volta das 6 horas, a fila começa a se formar na porta do hospital, ainda fechado. Às 8 horas, 35 senhas são distribuídas e depois disso, só casos de urgência são aceitos. Então, essa é uma notícia que veiculou no jornal G1 Globo, né? Sobre o Hospital Público Veterinário, certo? Nós temos uma outra notícia aqui que uma vai comentar com a outra, vai ter relação com uma outra. Vejam a foto, eu sei que a imagem não está muito boa, mas vejam a foto da cachorrinha e leiam aqui a manchete. Lembro que a manchete é o primeiro parágrafo da notícia, né? Ela vem com o intuito de chamar a atenção para o leitor ler a notícia inteira, né? Então vamos lá, a manchete. Cadela é jogada pela janela de prédio por vizinha em Mongaguá, São Paulo. Então aí já chama a atenção que um cachorro, né, uma cadela, foi jogada por alguém de um prédio. Então por que o que aconteceu? Aí nós vamos ler a legenda, ó. Julie, de 2 anos, antes de ser jogada de um prédio em Mongaguá. Certo? Então aqui tem a foto da cachorra e aqui a legenda. A legenda está falando sobre o que é a imagem. E aí nós começamos a ler a notícia. Uma cadela foi jogada pela janela de um apartamento em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O animal foi retirado por uma vizinha da dona da cachorra. Lembra a parte da lead, que é aquela parte que são o primeiro parágrafo da notícia, que dá uma resumida. Ela vem resumir aqui toda a notícia. E aí nós continuamos, depois da lead. De acordo com Ellen Silva, uma das donas da Pinscher Julie, de apenas 2 anos, sua vizinha estava brava porque há alguns dias algum cachorro ou gato estava urinando e revirando o lixo dos corredores. A vizinha suspeitava que fosse Julie e disse que iria colocar veneno no animal que estivesse causando aquele problema. Ainda segundo Ellen, a pequena Julie desapareceu assim que seu namorado entrou pela porta da frente do apartamento. Quando estavam procurando a cadela na parte de baixo do prédio, uma vizinha lhe disse que tinha visto a cachorra sendo jogada pela janela. A família registrou um boletim de ocorrência sobre o caso no primeiro distrito policial de Mongaguá. As vizinhas que viram a cachorra sendo jogada prestaram depoimento. O caso ficará sob avaliação de um delegado titular, que decidirá qual a medida será tomada. A família também disse que irá contratar um advogado para agilizar o processo. Já a cadela Julie permanece internada em uma clínica veterinária em São Vicente, também no litoral de São Paulo. De acordo com o médico veterinário Gustavo Palmieri, foi constatada uma fratura em uma vértebra da coluna e o animal não voltará a andar. Aí aqui vem a assinatura, né, do jornal, o jornal G1 Globo. E nós temos a proposta de redação. Qual que é a nossa proposta de escrita hoje? Como você pode ver, as pessoas se preocupam com os animais e consideram merecedores dos seus cuidados e amor. No entanto, há outra pessoa que não tem respeito por eles. Então vocês veem aqui, enquanto
o hospital veterinário vai ser ampliado pela quantidade de pessoas que procuram o atendimento para os seus animaizinhos de estimação, seus pets, outras pessoas não têm o respeito, né? Machucam os animais, agridem os animais. Então essa é a relação das duas notícias aqui. E aí nós continuamos. E você, o que pensa das pessoas que tratam o animal com respeito e daqueles que maltratam? Então o que vocês pensam sobre as pessoas que cuidam dos animais e as pessoas que maltratam? Essa é a pergunta. Após refletir sobre o assunto, escreva uma carta para o editor do jornal G1. Então, nós vamos escrever uma carta por jornal G1, edição. Responsável pela publicação das duas notícias que você acabou de ler e apresentou sua opinião sobre o modo que as pessoas tratam os animais. Então, o que é após refletir? Após nós analisarmos, pensarmos, o que vocês acham da questão do hospital veterinário? Vocês acham que é uma boa, que os animais precisam de cuidados, que é importante que esse hospital veterinário tenha em vários lugares, em várias cidades? E o que vocês acham das pessoas que machucam os animais? O que vocês pensam sobre isso? Se vocês têm animais, se gostam de animais, qual animal que você tem? Se você gostaria que alguém machucasse seu animal? Então, após refletir, nós vamos escrever uma carta direcionada ao G1, que é o jornal, né? Que é o portador da notícia, que é quem porta a notícia, onde está vinculada. Então, essa notícia ela foi tirada de um jornal. Então, nós vamos escrever para a edição do jornal, né? Que é quem escreve o jornal. No outro vídeo, professor, nós vamos começar a redigir a nossa notícia. Percebam que tem uma outra folha aí com vocês dessa maneira, que é justamente para vocês juntarem as duas e escreverem a carta, certo?